Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje nós iremos continuar, a desmontagem do nosso motor. Preparei um vídeo para vocês aí em que a gente fala um pouquinho sobre o cabeçote, a junta e a bomba d'água. Mas antes da gente iniciar com o vídeo, eu vou preferir falar um pouco rapidamente do cabeçote na hora proveniente da junta, Eu vou comentar aqui também, e por fim a bomba d'água, tá? Deixa eu passar aqui o slide. O cabeçote então ele tem sendo a finalidade de um motor de combustão interna, de produzir movimento e rotação por meio de explosão. A gente necessita então de um sistema aqui fechado, e aí para poder complementar a parte superior, desse sistemazinho, a gente tem a presença de um cabeçote. Então o cabeçote é o elemento que ele vai por cima, a gente poderia dizer que é o início do motor, se a gente não considerar a tampa. Mas a gente tem então um primeiro elemento que ele faz a vedação da parte superior, e é esse elemento que permite então a entrada e a saída dos gases, tá? Para que a gente possa ter então dentro do motor todo o movimento de rotação, explosão e saída dos gases e entrada dos gases dentro dos cilindros, tá? No cabeçote a gente consegue destacar as câmaras de combustão. O que é uma câmara de combustão? A câmara de combustão é uma região em que necessariamente vai ocorrer a explosão daquela mistura. Quando a gente olha no motor, a gente percebe que a gente tem um cilindro. Quando a mistura é admitida, como o ar ele toma toda a área, todo o volume disponível no recipiente, então todo aquele cilindro fica cheio de ar mais combustível. Só que aí o cilindro ele é comprimido através do movimento ascendente do pistão, e aí o pedacinho que sobra, uma pequena região, que resta para que a nossa mistura fique contida, é denominada de câmara de combustão, tá? Então é através do cabeçote que está a câmara de combustão, que com seus dispositivos permitem a admissão, compressão e a queima da mistura que causa as explosões, e ainda a expulsão dos gases resultantes da queima. O cabeçote ele constitui a parte superior do motor, como eu já comentei aqui com vocês, e basicamente as principais funções é de controlar através de válvulas a entrada da mistura e a saída dos gases. Aí observem que quando eu falo mistura aqui, eu estou me referindo ao motor do ciclo Otto, Se a gente for considerar motor do ciclo diesel, lembre você que no ciclo diesel a gente tem a admissão apenas do ar atmosférico. Então, quando a gente considera o primeiro tempo, que é o tempo de admissão de um motor, entra apenas o ar. Quando é o motor ciclo Otto, não, aí vai entrar realmente a mistura, o ar mais o combustível, tá? O cabeçote também permite a passagem do líquido de arrefecimento e óleo lubrificante pelos dutos. Então existem as famosas galerias, tá certo? Essas galerias elas não se misturam, ou seja, a galeria que passa líquido de arrefecimento só vai passar líquido de arrefecimento, e a que passa óleo só vai passar óleo. A gente não tem essas galerias se unindo aí, não consegue, a gente não pode permitir que essa mistura ocorra. Tá? Quando isso acontece no motor é porque o motor está com algum tipo de problema. Muitas vezes o cabeçote empenado, a junta, que é uma dos nossos conteúdos, dos nossos tópicos hoje, ela pode estar queimada, mas normalmente nós não podemos tolerar misturas envolvendo líquido de arrefecimento e óleo lubrificante. Além disso, uma das funções do cabeçote é formar as câmaras de combustão, mantendo-as vedadas para garantir a compressão do motor e o máximo aproveitamento de energia possível. Então ele forma as câmaras de combustão, fazendo com que ocorra um aproveitamento máximo aí no momento da combustão, tá certo? Os cabeçotes utilizados nos motores foram muito estudados pelos projetistas, e não vou nem dizer a vocês o principal, mas um dos estudos mais realizados é a temperatura de trabalho desse cara. Por que isso? Porque dependendo da temperatura em que o motor trabalha, é necessário prever se aquele cabeçote ele deverá ser de ferro fundido ou se aquele cabeçote deverá ser de alumínio, tá? No caso de alumínio, torna-se um cabeçote mais caro. Porém, a gente tem um cabeçote mais leve com uma troca térmica, um coeficiente de não é dilatação térmica não, é de transferência de calor melhor.
Enquanto que quando nós temos altas temperaturas aliado a altas pressões, né, torna-se necessário então um cabeçote mais robusto. Nesse caso, essas características de maior temperatura e principalmente maior pico de pressão, elas são mais presentes em motores a diesel. E aí, por conta disso, os cabeçotes a diesel comumente são cabeçotes de ferro fundido ou de ligas especiais que, na sua grande composição, sejam de ferro, né, de ferro carbono, tá? Então, os cabeçotes utilizados nos motores foram bem estudados, né, e atualmente eles são constituídos por uma liga especial de alumínio. Em alguns casos, né, como os motores a diesel, são constituídos de ferro fundido. Tá? Basicamente, o cabeçote é constituído de corpo, guia e sede de válvulas. Isso vai ser assunto para uma próxima aula, quando a gente vai fazer a desmontagem do cabeçote. Né, mas eu queria mostrar a vocês apenas essa face do cabeçote aqui, ó. Então essa face é a face que ela vai de encontro ao bloco, tá? Então é como se a gente tivesse pegado o cabeçote e virado ao contrário, para a gente poder ver. E aí essa região aqui, ó, parece que ela tem um furo, né? É exatamente um furo, assim, não é um furo perfeito não, tá? Mas essa região aqui meio estrudada, ela que é, neste caso, para esse motor, a câmara de combustão, tá? O cabeçote então ele deve se apoiar perfeitamente sobre o bloco do motor devido às altas temperaturas e pressões que está submetida à câmara de combustão. Entre os dois componentes há uma junta que deve ser submetida ao torque correto e sequência de aperto. Então a função dessa junta é garantir a vedação entre as duas faces, a face superior, que é do cabeçote, e a face inferior, que é do bloco. Como você tem dois componentes, né, metálicos, que algumas vezes são inclusive de materiais diferentes, se a gente aplicar um sobre o outro, né, por mais bem apertado que esteja, a gente vai ter regiões em que a compressão ela não vai ser perfeita. Quando o pistão estiver subindo, né, vai ser possível acontecer um vazamento, tanto da mistura, né, seja a mistura ar combustível ou apenas o ar no caso do diesel, e o vazamento aí de líquido de arrefecimento e ou óleo lubrificante. Então, para que a gente possa ter uma vedação perfeita entre essas duas superfícies, é necessário que a gente aplique aí uma junta, tá? E aí é que entra a presença então da famosa junta do motor, tá certo? A função da junta é garantir a vedação, né, de forma a não vazar a pressão da compressão da mistura, nem vazar óleo lubrificante, nem o líquido de arrefecimento do nosso sistema. Então a presença da junta aqui, ó, a gente está vendo aqui a juntazinha, tá? Quando o aperto do parafuso não obedece o torque e a ordem correta, a junta pode ser danificada e não cumprir sua vedação. Então existe na montagem, por exemplo, né, isso acontece na montagem e na desmontagem, tá? Mas principalmente na montagem existe uma ordem de aperto das juntas, ou seja, quando eu posiciono o cabeçote aqui em cima, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os 10 parafusos, eu tenho uma sequência para apertar o parafuso. Né? E quando eu estou falando apertar, é aplicar o torque de trabalho no parafuso. Tá? E aí a maioria dos motores, eles pedem que o torque seja efetuado do centro para as extremidades em forma de X, ou de cruz, como você queira chamar. Né? Ou seja, eu aperto esse primeiro parafuso, depois eu aperto esse, aí depois eu venho para esse daqui. Se eu peguei esse, eu tenho que necessariamente, já que é em X, vir para o extremo, tá? Depois eu venho para esse e o outro extremo. Aí depois esse e o extremo, esse e o extremo. De forma que a gente consiga, então, garantir a perfeita fixação dos componentes, ou seja, cabeçote e bloco. Quando você aperta de qualquer jeito, é o que termina acontecendo. Você tem muito apertado em um lugar só da junta e o resto não está 100%. As forças atuantes aqui, elas não estão condizentes. O que é que eu quero dizer? Você aplicou uma força extremamente alta entre o cabeçote e o bloco, só que esse lado aqui, ó, ainda não conseguiu deformar. Aí quando você aplica o outro parafuso aqui, ó, você fica com a região de sobrematerial, né? Então cria uma barriga, né? Digamos assim. E isso vai fazer com que a junta não fique bem presa, consequentemente ela esteja apta a proporcionar vazamentos. Então por isso que deve ser mantido a sequência de aperto das nossas juntas, tá? As juntas, a gente fala muito sobre a junta do cabeçote, que é a junta principal do automóvel, mas todas as vezes que a gente tem
todas as vezes é uma palavra forte, mas na grande maioria das vezes que a gente tem o encaixe de uma peça com outra, né, no motor, a gente tem a aplicação de uma junta. Então, observem, eu preciso aplicar um elemento preso a outro, né? Eu vou aplicar agora a tampa do cabeçote no próprio cabeçote, ou vou aplicar o cárter preso ao bloco, ou vou aplicar a bomba d'água presa ao bloco, tá? Então vou aplicar algum componente, vou aplicar o coletor vou aplicar a TBI no coletor de admissão. Então, quando vocês vão fazer a aplicação de um componente sobre algum outro, né, na grande maioria das vezes a gente sempre tem a presença da junta, né? E uma das juntas mais simples que a gente tem é essa junta aqui feita de papel. Há muitos anos atrás, quando a tecnologia ainda não era tão avançada, essa junta de papel, inclusive, foi utilizada, né, como junta do cabeçote. Claro que naquela época os motores não tinham nem a potência que nós temos hoje, muito menos o nível de rotação, né? Então eram motores muito mais... a palavra fugiu o nome, só estou com o nome calmo aqui, mas não dá para dizer que é um motor calmo, né? Essa classificação não existe, né? Mas eram motores menos potentes e com menos força, tá? Então era aceitável naquela época, né, já que não tinha tanta tecnologia, que utilizasse junta de papelão ou de papel no cabeçote. Hoje em dia isso já não acontece mais, tá? Então as juntas de cabeçote de há muitos anos atrás eram formadas por um papel grosso, passado com óleo grafitado, e depois de uma certa evolução, essa junta foi substituída por uma composição de duas folhas de cobre que continham amianto no seu interior. A junta de cabeçote atual é normalmente feita com cartões específicos grafitados, que entendo que cartões é como se fossem lâminas, tá? Além disso, ela recebe um reforço de uma camada interior feita de aço cobre de múltiplas folhas de aço que dão mais segurança e resistência à nossa peça. Tá certo? Vou pro videozinho. Depois que eu terminar o vídeo, aí a gente fala aqui, ó, dos tipos aqui que a gente tem de cabeçote, tá bom? Só um instante. Ó, vou já dar um aviso. Eu tive um problema de memória cheia no celular, que às vezes o vídeo ficava travando e tudo mais. Então esse vídeo que eu estou gravando para vocês, ele está dividido em várias partes. Então é por isso que vocês vão ver toda hora eu adicionando vídeo aqui, tá certo? Vamos lá. Fala pessoal, tudo bom? Na aula da semana passada a gente aprendeu um pouquinho, né, sobre a posição do nosso comando, consequentemente a classificação que os motores recebem. Hoje a gente vai continuar a nossa medição, ou a nossa desmontagem. Vou remover aqui os eixos, né? Lembrem que esses eixos há 15 dias atrás a gente já tinha folgado, né? Então eu tirei essas árvores aqui, árvore de comando, de admissão e essa de escapamento, beleza? E agora nós vamos desmontar aqui o nosso cabeçote. Chico, chega para cá, por favor. Observem que internamente nós temos esses parafusos aqui, ó. Esses parafusos são os famosos parafusos do cabeçote. São aqueles que passam do cabeçote até o bloco, tá? E esses parafusos, eles têm, de acordo com o manual, uma sequência de desaperto, né? Uma sequência de aperto e desaperto. Nesse caso daqui, eu já consultei o manual anteriormente, e a sequência de desaperto dele é das extremidades para o centro. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Eu vou quebrar o corte do parafuso da extremidade, tá, para o centro, para a extremidade para o centro. Então, em forma de X. Eu vou quebrar o corte desse parafuso, depois o picado, depois esse, depois esse. Depois eu vou quebrar o corte desse, depois esses dois aqui. Beleza? Então, quebrei aqui o corte, não vou remover o parafuso ainda. Venho para o lado de cá, ó, quebra aqui o corte. Então, estranho aqui porque não está tão apertado, tá? Vou quebrar o corte desse, vou quebrar o corte do de cá. Venho para cá. Ah, professor, você começou desse, você não tem que começar desse de novo não? Como é em X, não tem problema. Eu posso começar aqui, aqui, aqui ou aqui, tá certo? Tanto faz. Né, de forma que eu garanta que eu estou quebrando o torque, ó, em X, tá? E aí, por último, esses outros dois aqui, beleza? Pronto. O que é quebrar torque? É apenas eu tirar a força do parafuso. Uma vez o torque todo quebrado, eu posso tirar os parafusos na sequência
que eu quiser, na sequência que eu bem entender, tá certo? Então, ó, vou tirar o primeiro parafuso, vou tirar o segundo. Vamos remover aqui o terceiro. Para vocês não ficarem aqui só olhando eu tirar parafuso, pessoal, vou pausar o vídeo, tá? Depois que eu tirar os outros, a gente volta. Bom, removido aqui então, tá? Tirei todos os parafusos, vou agora remover o nosso cabeçote, ó. Pego o cabeçote aqui e vou levar para a nossa bancada, beleza? Pode vir para cá, Chico. Com o nosso cabeçote removido, pessoal, ó, o que é que nós temos aqui? Eu vou virar o cabeçote ao contrário, percebam vocês, ó, que nós temos aqui a presença da nossa câmara de combustão. A câmara de combustão é onde necessariamente acontece a queima da mistura. Chega aqui de novo no motor. O que é que acontece aqui, ó? Pode vir aqui, Chico. Vou mostrar a vocês, ó, um exemplo aqui, ó, do pistão 1 e o pistão 2. O pistão 2, ele tá aqui, ele tá todo lá embaixo. O máximo que ele chega é onde está chegando aqui o nosso pistão 1. Ó. Quando ele chega aqui no máximo que ele pode, no topo, toda aquela área que estava aqui aberta é a área que a gente tinha de mistura, ou seja, de ar mais combustível. Quando o pistão sobe, ele vai comprimindo essa mistura. Viram a diferença, né? Então, esse tipo de câmera aqui é uma câmera que... Pronto, galera, é um erro aqui só no celular de memória cheia, mas já resolvido. Então, quando o pistão ele sobe, ele vai comprimindo essa mistura. E a mistura fica totalmente comprimida aqui. A mistura se encontra totalmente comprimida aqui nessa região chamada de câmara de combustão, tá? Para esses motores que são motores flex, gasolina usual, é normal que a gente tenha esse tipo de câmara de combustão aqui, em que o nosso cabeçote ele tem uma região, né, uma usinagem ou um buraco, em que a mistura vai toda se concentrar nessa parte aqui. Para motores diesel, é normal que a gente tenha um cabeçote reto, liso, em que a câmara de combustão não acontece nessa região, acontece no pistão. Eu vou pausar esse vídeo aqui agora, tá? A gente vai comentar um pouquinho disso no slide e daqui a pouco a gente retorna. Chico, pode finalizar. Aí, como antecipei, né? Opa, cadê? Deixa eu tirar aqui, pronto. Como antecipei, vamos falar um pouquinho aqui sobre aquela questão do cabeçote, tá? Mais especificamente, né, da região onde ocorre a nossa queima, né? Então, o cabeçote, como a gente já falou, ele deve suportar elevadas pressões e temperaturas, porque é nela que está localizado a câmara de combustão, né? Sendo que a câmara de combustão é o espaço entre o cabeçote e a parte superior do nosso pistão. É através, inclusive, da câmara de combustão que a gente chega numa característica, digamos assim, muito importante do nosso motor, chamada de taxa de compressão. Então, a taxa de compressão está ligada diretamente ao tamanho da câmara de combustão. O que é a taxa de compressão? Vou procurar algum videozinho para deixar aqui para vocês, tá? A taxa de compressão é a quantidade de vezes que a gente consegue comprimir a mistura dentro de um motor. Quanto mais vezes a gente comprimir a mistura, ou seja, quanto maior a taxa de compressão, mais pressão, né, e consequentemente mais energia vai ser gerada na nossa queima. O porém é que a gente tem um fator limitante. O fator limitante nesse caso é o próprio combustível. Eu não posso aplicar altíssimas, para só a gente ter uma noção de número, eu vou falar os valores médios, tá? A taxa de compressão média de um motor estritamente a gasolina é de 9 ou 10 para 1, 9 ou 10, tá? Fica variando, 9 a 10. A de um motor diesel, podendo chegar em 11. A de um motor álcool, ela é na faixa de a partir de 13, então varia de 13, 14, 15. Motor diesel, taxas de compressão superiores a 16 ou 18. Motores a GNV na casa dos 14 a 16. Um motor flex que trabalha com gasolina e etanol, ele utiliza o meio termo, ou seja, se a gasolina
vai até 11 e se o álcool ele vai, né, ali 13, 14, 15, o motor flex ele fica na casa dos 11,5, 12, tá? Então eu não posso aplicar taxas de compressões altíssimas, por exemplo, de 20 para 1 no motor flex, porque senão o combustível não vai suportar, o combustível ele vai detonar, ou seja, sem a necessidade da centelha o combustível entra em combustão, tá? Então essa região é uma região bem crítica do motor e muito bem estudada para garantir que não ocorram problemas na hora da queima de combustível, né? Então teoricamente deveria haver uma forma esférica, né, na hora de você construir aqui a câmara de combustão, com um ponto de ignição situado no centro para uma combustão uniforme em todas as direções. Mas isso não é possível, né, dado aí a questão de custo e de viabilidade aí de fabricação, né? Então, dessa forma, muitos tipos de câmera foram desenvolvidas, né, com a esférica considerada a fórmula clássica, né? Deixa eu ver se tem aqui, acho que só vai ter o primeiro, né? A esférica é esse daqui, né, que se assemelha então ao que seria hemisférica, é o que seria se assemelhado à esférica, tá? A esférica seria se fosse um círculo perfeito, não é possível, então a gente tem a hemisférica, que é quase um círculo perfeito. Mas a gente também tem uma que não é tão comum, que é a câmara em banheira, né? Ela possui um certo percurso de chama e limita a turbulência, reduzindo a detonação. A gente tem essa daqui, que é a câmara em cunha, né? Com características semelhantes à câmara em banheira. Essas duas não são mais tão utilizadas, né? Elas têm um fator limitante aí em que os componentes do cabeçote eles precisam ser bem estudados para que a gente consiga ter necessariamente o coletor de admissão e escapamento um do lado do outro de forma intercalada. Vejam que a gente só tem um duto aqui, né? Então por isso que elas não são tão utilizadas. E a gente tem essa câmara de combustão, que é uma câmara que o cabeçote é plano e a câmara de combustão ela acontece na cabeça do pistão, né? Então essa é indicada para motores diesel, para que a gente consiga ter altas taxas de compressão. Lembrem que as altas taxas de compressão, como eu comentei, né, são taxas 16 ou 18 para 1, para que a gente consiga ter então uma elevada eficiência do nosso motor. Então percebam aqui, ó, isso aqui é um cabeçote de um motor diesel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros, 4 válvulas por cilindro, e vejam que ele é todo plano. Então onde é que acontece a queima? Aqui, ó, na cabeça do pistão, tá? Isso faz com que a gente consiga atender então aquele requisito de ter taxas de compressão ali na faixa de 16, 18, podendo chegar até 20 para 1, tá certo? Depois aqui, ó, tem uns dois videozinhos para vocês assistirem. Um é uma fabricação de um cabeçote e o outro é explicando um pouquinho sobre a taxa de compressão. Vou voltar para o vídeo, tá? Deixa eu retornar aqui, só um instante. Rapidinho, viu, galera? Como eu falei a vocês, o vídeo está muito recortado hoje pela dificuldade que a gente teve. Viram a diferença, né? Então, esse tipo de câmera aqui é uma câmera que favorece, né, algumas misturas aí de carros flex, gasolina e álcool, tá? Vamos voltar aqui para a nossa aula aqui no nosso motor. Existe um componente bastante importante, e esse componente ele tem a função de garantir a vedação entre o nosso cabeçote e o nosso bloco. Esse componente é a nossa junta, né? Então a junta, como eu já antecipei, faz a função de vedar o cabeçote para o bloco e outras funções, né, que envolvem o sistema de vedação, ou seja, impedir que a parte de óleo, o fluido de óleo, se misture com o fluido de arrefecimento. Lembrem que os motores a gente tem aqui galerias, então a gente tem galeria que é uma galeria apenas de líquido de arrefecimento e outra galeria que é apenas para o óleo do motor. E essas galerias não podem se misturar, né? Então é função da junta impedir que isso ocorra. Além, claro, como eu já antecipei, né, garantir a vedação, impedir que a mistura que está sendo comprimida aqui ela vaze para um outro cilindro. E aí a gente tem a deficiência na combustão. A queima ela fica muito fraca e o nosso motor não consiga funcionar. A junta é item obrigatório em todas as montagens do motor. Todos os motores precisam ter aplicadas, né, a nossa junta do cabeçote. Há muitos anos atrás, essa junta, nos primórdios, ela foi de papelão.
percebeu-se que juntas de papelão, nesse caso, como a gente tem altas compressões, não eram as mais utilizadas. Essa junta ela foi modificada por outro material, só que agora metálico, só que era um material metálico que a gente tinha a incidência de alguns componentes que são chumbo ou materiais cancerígenos, então que ou poluíam o meio ambiente quando eram descartados ou poderiam trazer algum tipo de mal à saúde humana. E aí, posteriormente, ele foi modificado e transformado nessas lâminas, né? Então, hoje, a junta do cabeçote, a grande maioria dela, são formadas por lâminas, que são lâminas aqui de materiais metálicos ainda, só que a maioria deles agora, né, já são alumínio, tá? Essas lâminas trouxeram uma maior condutividade térmica, ou seja, essa junta não vai armazenar tanto calor, ela consegue passar o calor do motor já para o líquido de arrefecimento, né? Não necessariamente ela toca no líquido de arrefecimento, mas ela consegue, né, transmitir esse calor, não segurar o calor, e além disso, ela é muito mais leve, né? Então, lembrem que hoje é uma realidade os motores serem cada vez mais leves, terem peças mais leves, tá? Pedro, desmontei o meu motor, posso aplicar a mesma junta? Jamais, tá? A junta ela vem um pouquinho mais grossa. Quando a gente aplica o torque na hora de fechar o motor, ela se deforma para garantir que o ambiente aqui esteja 100% fechadinho, né? 100% comprimido. Se eu desmonto o motor e quero montar novamente nessa junta, ele não vai me garantir essa vedação. Então, jamais irei montar o motor com a mesma junta do cabeçote. Preciso sempre trocar a junta do cabeçote. E aí eu digo a vocês que tem preferência as juntas originais, para evitar vazamentos, tá certo, pessoal? Se houver vazamentos ou perda na compressão, o motor não vai funcionar da forma correta, beleza? Deixar a junta aqui ao lado, vou mostrar para vocês, acredito que já tinha mostrado, né? Mas vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui sobre a junta, tá? E aí chegamos aqui na nossa desmontagem aqui, ó, desse componente. Vou remover aqui, ó, o tensor e a bomba d'água, tá? Já deixei aqui um pouquinho folgado. Deixa eu remover aqui o nosso tensor. Removido então o nosso tensor, sobrou apenas a bomba d'água, beleza? Bom, removida então a bomba d'água, o que é que a gente consegue observar aqui da bomba d'água? Né? A bomba d'água, ela trabalha nessa região, aquela válvula termostática aqui que a gente deixou no outro dia, né? Ela trabalha aqui nessa região e a função dela, ó, na medida que ela vai girando, ó, esse rotor ele vai pressurizando, ele vai bombeando o líquido de arrefecimento, tá? O líquido de arrefecimento gerado, ó, ele consegue inclusive passar aqui para o motor, ó. Chico, filma aqui, por favor. Observe aqui essa cavidade aqui, ó. Ela é muito parecida com isso daqui, ó. Então a bomba aqui é bombeado, passa por aqui e vai conseguir arrefecer aqui o nosso bloco. Esse tipo de bloco, né, ele recebe um nome particular. Chico, filma aqui por cima. Vejam aqui, ó, aqui no dedo, Chico. O líquido de arrefecimento ele penetra, né, ele passa por aqui, ó, por essa região. Como ele toca então essa parte toda do nosso cilindro, ele recebe a classificação de cilindro de camisa úmida, ou seja, os cilindros eles têm contato direto com o líquido de arrefecimento. Isso é mais comum em casos diesel, né, que a gente tem camisa úmida, camisa seca, que são camisas removíveis, né? Essa aula é mais voltada para diesel. Apesar dessa camisa não ser removível, apesar desse cilindro ser usinado, né, a gente não poder remover, se fôssemos classificar, receberia a classificação então de cilindro de camisa úmida, porque o líquido de arrefecimento toca aqui, tá?
cilindro que está mais próximo da bomba d'água vai trabalhar com a temperatura mais baixa em relação ao cilindro que está mais distante. Então, a longo prazo, em várias horas de trabalho do motor, é normal que esse cara daqui, né, esse aqui, ele tenha um desgaste até menor do que esse cara de cá. Por ele trabalhar mais próximo da bomba d'água e receber mais líquido de arrefecimento, ele não vai trabalhar tão quente, consequentemente, se ele não extrapola, né? Aí eu estou falando de pouquíssimos graus de diferença, tá? Mas se ele não extrapola ou ele não passa desse valor, acontece que ele continua no desgaste já previsto no motor, enquanto que esse último cilindro, que é o cilindro número 4, vai terminar apresentando um desgaste um pouquinho maior. Muitas vezes, quando a gente faz a comparação, percebe-se que, de fato, esse está menos desgastado do que o de cá. Mas não necessariamente esse desgaste maior vai gerar algum tipo de problema no motor, tá? São só questões de curiosidades aqui a respeito do nosso sistema. Então, sempre, e quando vocês começarem a estudar sobre análise de fluidos, vão perceber isso, o cilindro que está mais perto da bomba d'água trabalha com temperaturas mais baixas. Beleza? A bomba de arrefecimento, então, a bomba d'água, ela vai fazer a circulação. Pronto, mais um probleminha, pessoal, de memória cheia. Hoje o celular está um pouquinho chato. Então, como eu estava antecipando a vocês, então ele faz a circulação forçada, sai aqui do bloco, vai em direção ao cabeçote e depois retorna, né, aqui para onde a gente tem a passagem, né, da nossa válvula termostática, que vai levar lá para o nosso radiador. Beleza? Quem faz a medição da temperatura é o nosso sensor de temperatura, tá? Essa aí vai ficar para a próxima aula, mas a aula de hoje é sobre isso daqui. Eu vou pedir a vocês agora que façam um resumo ou sobre a importância da nossa junta, tá? Ou sobre a diferença entre os tipos de cabeçote, aqueles que são lisos e aqueles que têm as nossas concavidades, as nossas câmeras. Beleza? Valeu, pessoal, é isso aí.